Relato de Jorge Assunção, sobre seres invisíveis no sítio em Nazaré Paulista. Um relato impressionante, onde mostra que estas entidades estão muito mais próximos do que pensamos, infelizmente interferindo em nossas vidas, e também na vida de nossos animais de estimação. Assistam. Olá, meus cumprimentos a todos. Sou Jorge, tenho 72 anos. Gostaria de deixar registrado o meu relato para ajudar o canal com um fato verídico acontecido comigo. Na semana anterior, no mês de junho de 2023, na última semana, não me lembro exatamente o dia, possivelmente seja na segunda ou terça-feira, em Nazaré Paulista, zona rural, onde tenho a minha chácara. Cheguei por volta das 11 horas da manhã, mais ou menos, e eu tinha uma cachorrinha chamada Lili, muito companheira. Onde eu estava, ela estava junto comigo. Então, chegando, eu soltei ela para passear no quintal. Lá tinha uma grama, num aclive forte, assim, ela descia de costas, brincando. Ela gostava de brincar naquele lugar, muito brincalhona. Então, eu soltei ela e comecei a fazer meus afazeres. Quando chegou por volta do meio-dia, eu coloquei ração na vasilha dela e água e falei para minha esposa, tá na hora da Lili almoçar, ela deve estar com fome, porque ela correu bastante por aí. Coloquei a alimentação e chamei por Lili por várias vezes, ela não apareceu. Assoviei e nada de Lili aparecer. Como demorou muito, eu ainda comentei com a minha esposa, ela deve estar presa ou na casa de alguém por aí, ou brincando com algum cachorro, porque ela não veio para o almoço. E deixei. Quando chegou por volta das 16h30, mais ou menos, 16h30, Lili apareceu. Apareceu meio jururu, triste, e foi para a caminha dela. Estava meio frio o dia, era mês de junho. Então, eu falei, Lili, você não vai comer? Ela olhava para mim assim, triste e gemendo. Aí minha esposa foi brincar com ela e chamou por ela. Você não vai comer, Lili? Ela levantou a patinha e mostrou a patinha. Ela estava com o dedo, um dedinho, cortado, sem o dedinho. Então, minha esposa falou, ela tá machucada, ela tá sem o dedo, acho que algum bicho, ou ela se cortou em algum lugar. Eu falei, então vamos levar no veterinário. E assim foi feito. Levei na veterinária, a Lili gemia bastante, triste, não queria comer mais. Então, a veterinária aplicou injeções de antibiótico, receitou remédios para dor, para febre, e tentou tirar sangue para fazer exame. Só que Lili estava sem sangue nenhum. Até a veterinária mesmo admirou. Ela falou, puxa vida, ela tentou perfurar embaixo das patas, na barriga, e não saía sangue. Então ela falou, olha, ela está praticamente sem sangue nenhum. Então, ela medicando, eu levei ela para casa e fui cuidar da Lili. Passei a noite, enrolei ela num cobertor, passei a noite ao lado dela, administrando alimentação e água pela boca dela. E ela sempre gemendo. Os remédios parece que não fazia efeito. Quando chegou no dia 30 de junho de 2023, ele morreu. Não teve jeito. Aí eu levei ela até a veterinária e pedi para que ela colocasse, enrolasse ela num lençol e num cobertor e colocasse um saco plástico bem forte que eu iria enterrar ela na minha chácara. E assim foi feito. E fiquei por lá. Passou os dias e eu fiquei por lá. Quando foi na semana entre 3 e 7 de julho de 2023, não me lembro exatamente o dia. Possivelmente foi numa quarta-feira. Ela foi lá em Nazaré Paulista, zona rural, próximo à represa. Tem uma mata próxima e por lá apareceu um boi bem forte, daqueles com cupim nas costas, e ele costumava fazer muita sujeira, ele com as vacas costumava fazer muita sujeira em frente ao meu portão lá. Então eu fui tocar esse animal, ele subiu para a mata e não saía. Aí apareceu o dono e veio me ajudar a tirar ele. Eu falei para o dono, falei, você suba, passe ele lá e toque ele lá de cima que eu fico aqui embaixo para que ele não suba a rua. E assim foi feito. Só que, quando o dono do boi estava lá em cima tentando tocar o boi, ele não viu. Nas costas dele, atrás dele, tinha, próximo a uma grande árvore, tinha um baú. Daqueles carros que entrega biscoito, balas, da Tostines ou Bela Vista. E ele não viu, tocando o boi, ele não viu. Eu gritei a ele, falei, que é isso aí? Tem alguém morando aí? Como colocaram esse negócio aí? Eu olhei e não tinha nenhuma janela, não vi janela nem porta do lado lá de baixo. Então o boi acabou subindo
mais para cima, eu resolvi subir em direção daquele objeto e, como já a hora era avançada, era aproximadamente umas 17h30 passado já, o sol já tinha se posto no horizonte. E só se via assim aquela claridade vermelha atrás das árvores. Então eu subi, eu estava com um facão e uma bota, eu subi pela mata, escolhendo um lugar para pisar, e procurei se aproximar daquele objeto. E sempre gritando, tem alguém aí? Ou de casa, tem alguém aí? E ninguém respondia, estava em silêncio. Então eu cheguei mais próximo, procurei chegar mais próximo a ele, a uma distância aproximadamente de uns 3 metros, sempre pensando, quando eu chegar lá eu vou bater com a mão na lataria. Eu pensava que fosse lataria. Eu vou bater e deve aparecer alguém ou alguma coisa assim. E para mim olhar pelo outro lado se tinha alguma porta também, se tinha alguém lá dentro. Quando cheguei a essa distância bem próxima, eu observando o chão, para mim escolher o lugar melhor para mim me acomodar, quando eu levanto as vistas, olho, não tinha mais nada na frente. Sumiu, o objeto sumiu como um fantasma. No mesmo momento, eu me arrepiou todo. Fiquei com os pelos, cabelos arrepiados e com medo, porque eu não esperava um acontecimento daquele. Nem estava pensando em nada nesse sentido. Aí, quando eu me refiz, o vizinho já vinha descendo com o boi e eu precisei encostar a uma árvore para que o animal passasse, para depois ajudar o vizinho a tocar ele. Mas mesmo assim, fui descendo, olhando para trás e olhando para o local, porque eu não acreditava o que tinha acontecido comigo. Eu acho que possivelmente eu liguei um fato ao outro. O que aconteceu com a minha cachorrinha, com a Lili, possivelmente ela tenha sido pega ou abduzida por esses seres invisíveis e tenham tirado a patinha dela, o dedo dela e sangue, porque ela morreu sem o dedo, sem o sangue, sem sangue nenhum. Aí passei a pesquisar, inclusive no canal do Edson Boaventura também, e outros. Tomei conhecimento de que no mundo, nos Estados Unidos, México, Canadá, Baixada Santista aqui no Brasil, Baixada Santista, cidades do interior aqui, principalmente em Minas Gerais, existem locais, em fazendas, sítios, que aparecem animais mortos e possivelmente tenham sido pegos para experiências desses seres. Então eu liguei um caso ao outro, chegando a essa conclusão, que possivelmente a Lili tenha sido pega por esses seres, que não sei qual seriam, que tem alguma tecnologia muito avançada, de ficar invisível. Esse é o meu relato, é um relato verídico que não esquecerei jamais do que aconteceu comigo. Embora eu contando para as pessoas, ou muitas pessoas não acreditam no que aconteceu comigo. Acham que talvez tenha sido uma ilusão, ou que eu tenha sido uma ilusão de ótica, alguma coisa assim. Mas eu tenho plena convicção que foi verídico a coisa. Eu vi realmente esse objeto. Este é o meu relato.